Em um mundo em que o sucesso é medido pelo consumo, em que o tempo parece escapar por entre os dedos, em que a ansiedade, o ódio ganham cada vez mais força em nossas vidas, Pepe Mujica é uma voz que merece ser ouvida. E aqui, não para endossar qualquer posicionamento político, não é esse o objetivo, se desapegue um pouco disso. Vamos falar de algumas reflexões do ex-presidente do Uruguai, que recentemente nos deixou, pelo menos no plano terrestre, com seu falecimento, mas que também deixa para nós uma vasta lista de reflexões, um legado que merece ser estudado e conhecido. Ele é um ex-guerrilheiro, ele foi preso, ele tem uma luta pela esquerda, é um ex-presidente progressista que fez mudanças fortes no seu país, nosso vizinho aqui, mudanças que muitos vão concordar, outros discordarão, e tudo bem, mas não é esse o ponto. O ponto não é a discussão política. Eu trago 5 frases potentes sobre a vida, sobre a liberdade, o consumo, temas, o trabalho, temas que de fato nos impactam. Vamos a essas reflexões. Pepe, sobre trabalho e consumismo, ele diz o seguinte, abre aspas, a vida não é só trabalhar. É preciso deixar um bom capítulo para as loucuras que cada um tem. Porque uma coisa que você faz por obrigação não é liberdade. Você é livre quando gasta o tempo da sua vida com coisas que te motivam, que você gosta. Fecha aspas. E aí? Como é a sua vida no que diz respeito ao trabalho? Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Qual é a importância e o papel do trabalho na sua vida? Quanto tempo sobra para que você de fato aproveite, para que você consiga estar com a sua família, com seus amigos, fazendo aquilo que você gosta? Para muitos brasileiros, talvez a maioria, essa não é uma realidade possível. Muitos apenas vivem para trabalhar, para pagar contas. E muitas vezes estar humilhado em processos judiciais, com dívidas e inscrições, nome negativado, cobranças, Serasa, SPC, vocês sabem bem a situação, como ela é drástica e trágica para muitos brasileiros. Então essa é uma reflexão que merece aqui a nossa atenção. Mas seguindo, Pepe também fala aqui, numa outra frase sobre esse tema, que, abre aspas, como inventamos uma sociedade de consumo, consumista, e a economia tem que crescer, porque se não crescer é uma tragédia. Inventamos uma montanha de consumo supérfluo. E temos que viver comprando e jogando fora. E o que estamos gastando é tempo de vida. Porque quando eu compro algo, você não compra com dinheiro. Você compra com o tempo de vida que teve que gastar para ter esse dinheiro. Mas com uma única diferença. A coisa que você não pode comprar é a vida. A vida não se gasta. E é miserável desperdiçar a vida para perder a liberdade. Olha como ele relaciona o trabalho com o consumo. Se você trabalha demais, mas trabalha demais justamente para poder consumir em excesso, é preciso refletir um pouquinho sobre esse consumismo. Ele de fato te faz bem? Será que essas horas a mais trabalhando para conseguir ter um carro de um padrão acima, isso efetivamente é o que vai trazer felicidade? É isso que faz sentido para você? Porque o tempo passa, o tempo não volta, o tempo você não compra. Será que no leito da morte, o que você vai lamentar é ter deixado de comprar um terno mais caro, uma roupa, uma casa, ou ter vivido, aproveitado, experimentado a vida
como ela merece de fato ser vivida? Uma questão que fica para nossa reflexão. E o Pepe ele vai além. Vamos aqui falar sobre alguns aprendizados que ele teve na prisão. Ele diz assim: tive que aguentar 14 anos em cana. Nas noites que me davam um colchão, eu me sentia confortável. Aprendi que, se você não pode ser feliz com poucas coisas, não vai ser feliz com muitas. A solidão da prisão me fez valorizar muitas coisas. Veja, o Pepe ele ficou preso por mais de uma década. E boa parte desse tempo em solitária. Sabemos que ele teve que consumir a própria urina em muitas situações por uma questão de sobrevivência. E uma pessoa que passou tanto tempo sob extrema privação aprendeu muito sobre simplicidade, sobre valorizar o que realmente importa. E ele sai da prisão, ele se torna presidente da República. E ele não vai viver no palácio. Ele continua na sua casa simples. Ele continua com seu fusquinha. Ele se recusa a ir para o palácio presidencial. Ele mantém o seu padrão simples. Ele não usa gravata. Talvez aqui eu esteja a homenageá-lo. Ele não usa gravata, nem nas ocasiões mais formais. Então, estamos falando de uma pessoa que mantém uma coerência no seu discurso. O que ele discursa é o que ele faz. Uma pessoa que tem uma simplicidade nos chama a pensar sobre isso. Precisamos de tanto luxo, precisamos de tantos supérfluos. Quando esses supérfluos significam mais trabalho, mais tempo longe da família. Uma outra frase aqui, curta, sobre vencer na vida. Diz Pepe que vencer na vida não é ganhar, é se levantar e recomeçar a cada queda. Quantos de nós não caímos? Quantos talvez não estejam caídos agora? Vencer na vida é se levantar, é recomeçar, é seguir em frente. Essa é a lição que ele nos traz sobre isso. E por fim, eu prometi 5, não vou me estender. A quinta frase dele é sobre mudar o mundo. Olha que frase potente, pessoal. Diz assim, abre aspas, pertenço a uma geração que quis mudar o mundo. Fui esmagado, derrotado, pulverizado, mas continuo sonhando que vale a pena lutar para que as pessoas possam viver um pouco melhor e com maior sentido de igualdade. Fecha aspas. Ele fala de propósito. Ele fala de sonhar com uma vida melhor, para si e para os outros. E uma vida melhor, no caso da lição de Pepe, não é uma vida com luxo, não é uma vida de ostentação, é uma vida com qualidade, é uma vida que merece ser vivida. É o café da manhã com calma, é o tempo com a sua família, é o momento com a sua esposa, é poder sentar e assistir o seu time jogar. Se bem que se for vascaína, melhor não perder tempo com isso. Santista, então, meu Deus do céu, nesse ano não tá valendo a pena. Eu brinco, mas o meu time também tá só me decepcionando. Enfim, a questão é você viver com o que você gosta, viver uma vida boa. E ele fala sobre esse propósito de lutar, de sonhar. E isso nos mantém com a cabeça erguida, porque se você não tem um propósito, se você não tem um sonho, para que acordar? Para que sair da cama? Só para pagar a conta? É para isso que a gente vive, só para pagar a conta? A vida não pode ser só isso. Pepe deixa um legado de reflexões importantes e que eu compartilhei algumas aqui numa livre tradução. Espero que tenha sido útil. Diz aí qual das frases mais te impactou, se você conhece alguma outra que gosta, e a sua opinião sobre essa forma de ver a vida. Uma vida sem ódio, uma vida sem consumismo barato, uma vida em que você não é o produto. Isso nos faz pensar em redes sociais, e nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, sobre como nós somos o produto e como essa ostentação impacta tantas áreas da nossa vida, inclusive aqui, a saúde mental.
Queridos, um forte abraço e até a próxima.